Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui entre vocês, entre amigos, fazendo o nosso exercício, a nossa sensibilização para as coisas mais importantes. Nós temos, em virtude do lançamento do nosso livro Saúde segundo Jesus, nós temos trabalhado a questão da saúde nas nossas palestras. E hoje, abrindo o livro ao acaso, por assim dizer, porque nada é por acaso, veio para a gente conversar uma das dimensões mais mal entendidas, mais ignoradas da saúde. Se nós fizéssemos uma pesquisa do que é saúde na maioria das pessoas, certamente a maioria das pessoas ia falar de saúde como um mal-estar físico, como uma dor, um problema orgânico que a pessoa tem. Raras pessoas numa pesquisa espontânea iam apontar como componente da saúde a dimensão mental. Poucas pessoas, porque a maioria pensa é no físico mesmo, e isso tem muito a ver, esse nosso olhar tem muito a ver com o nosso estágio evolutivo. A gente está acostumado a lidar com a aparência dos problemas, e aquilo que não dá para ver, a gente não dá importância. E o corpo a gente vê e a mente a gente não vê. Então o problema mental, grande parte das vezes é visto como frescura, bobagem, mimimi ou outros adjetivos pejorativos. Mas há uma dimensão da saúde ainda menos conhecida, menos reconhecida do que a saúde mental, que é a saúde espiritual. Não adianta a gente estar bem do corpo, não estar com nenhum sintoma no corpo, nenhum sintoma mental, e ter problemas espirituais muito grandes, perturbações, desarmonias muito grandes. Mas das 4 dimensões da saúde previstas pela Organização Mundial da Saúde, a menos conhecida talvez seja a saúde social. Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ligada às Nações Unidas, fala que saúde é o completo bem-estar bio do corpo, psico da mente, social nas relações e espiritual. E dessas 4 dimensões, talvez numa pesquisa espontânea, pouca gente relacionasse a qualidade das suas relações, a maneira como ela tem vivido as suas relações como um problema de saúde. Mas é. E quanto mais ignorado é o problema, mais importante. Porque um problema que você não reconhece como um problema, você não investe para solucionar, é claro. Se você tivesse 10 mil reais para melhorar a sua casa, mas não reconhecesse um certo problema, por exemplo, de encanamento que estava acontecendo, mas que ainda não tinha aparecido vazamento, não tinha aparecido ainda nenhuma mancha nas paredes, você ia solucionar? Você ia gastar os 10 mil naquilo? Talvez você gastasse pintando a parede e dali a 2 meses você tivesse que refazer o serviço porque não estava vendo. Então, se o problema menos visível da saúde é o problema da saúde relacional, da saúde social, vale a pena a gente perguntar, vale a pena a gente pesquisar, estudar esse tema. A respeito disso, nessa passagem que foi aberta no livro de hoje, Jesus compara a nossa geração como meninos que estavam numa praça e cobravam uns aos outros, que eles tocaram flauta, mas os outros não dançaram, que eles choraram, mas os outros não tiveram solidariedade.
E essas duas cobranças que Jesus fala, porque há sempre um simbolismo importante nas palavras do Evangelho, elas falam muito dos nossos problemas. Por exemplo, a gente fazer uma coisa e a outra pessoa não cooperar. Existe muita competição nas relações humanas. O que vocês acham? Muita gente está falando no Facebook, nas redes sociais: se você for passar o Natal sozinho, venha passar comigo, principalmente depois das eleições, onde amigos deixaram de se conversar, parentes, irmãos se afastaram, os adjetivos menos honrosos foram proferidos de parte a parte, dentro das famílias. Então, já existia, sempre existiu um padrão nas nossas relações em que a gente se mede o tempo todo. Por exemplo, na escola, não basta você tirar uma nota boa, você precisava tirar uma nota maior que a dos outros. Tinha gente que sabia mais a matéria, mas não ensinava para ninguém. Porque não só ele queria tirar nota boa na prova, mas ele queria que os outros, tendo nota menor, a dele aparecesse mais. É muito comum que, ao invés de você pensar no seu próprio crescimento, você pense na diminuição do outro. Nas eleições mesmo, entre os candidatos escolhem mais falar o que eles sabem fazer, o que eles veem como solução para o Brasil, para o Estado ou para o município, ou atacam mais o outro para diminuir o outro. Qual das duas? É claro que a segunda. Isso acontece só na política? Acontece, a gente olha na política e vê mais porque acabamos de passar por isso e está muito fresquinho na cabeça da gente. Mas talvez não seja só nisso. No trabalho, o que vocês acham? No trabalho as pessoas se ajudam, as pessoas cooperam, uma pensa na outra, uma vê uma maneira da outra melhorar. Será que é assim que a gente vive? Principalmente quando vaga um cargo de chefia. Aí aparece quem é quem. A gente pensava que eram pessoas amigas, pessoas que se ajudavam. Na hora que precisa competir, um começa a limar, a minar o outro, a falar mal. Olha, não conta pra ninguém. E aí começa a tática da diminuição do outro. Ok, no trabalho, na política a gente vê isso. Mas será que isso existe em outros campos também? Por exemplo, no debate religioso. Às vezes dentro de uma família tem pessoas de diferentes religiões. E elas... O que fazem os religiosos entre si? Eles ressaltam o que a outra religião tem de bom? Eles falam o que o outro tem de bom? Raras vezes você encontrou alguém fazendo isso. Eu me lembro de Chico Xavier, que ao início da vida dele, ele foi coroinha. Ele, criança, ia coroinha na missa e já tinha a visão espiritual aberta desde criança. Teve muito problema por causa disso. Ele contava para os adultos o que ele estava vendo, e especialmente a madrasta dele lidava muito mal com isso, o torturava, o garfo, etc. Mas ele conta que quando ele ia à missa, ele via espíritos de luz orientando, ajudando e curando. Vocês têm dúvida a respeito disso? Não. Tem alguém aqui que acha que espírito só ajuda a gente no espiritismo? Que o espírita tem uma carteirinha ali na frente, é um cara olhando a carteirinha de todo espírito que vem aqui para trabalhar, para ver se o espírito é espírita. Vocês acham isso?
O preto velho, tem gente que fala assim, o preto velho não pode estar na casa espírita porque ele está na casa de Umbanda também. Será? Entidade indígena, será que pode entrar na casa espírita? Vocês acham? Tem gente que acha que não. Isso chama-se racismo espiritual. É uma coisa impressionante. As pessoas dizem que crescem, mas continuam pensando fechado, mesquinho. Porque Jesus falou para a gente avaliar uma árvore pelos seus frutos. Se o Espírito vem, dá uma bela orientação. Kardec falou para a gente analisar as mensagens, não pela assinatura, mas pelo conteúdo. Kardec e Jesus falando a mesma coisa. E a gente quer analisar pelo cor da pele do espírito. Pode um negócio desse? É uma pequenez, é uma ignorância que existe dentro do próprio espiritismo. Porque a gente usa tudo, todas as diferenças, a gente usa para competir um com o outro. A gente, todo lugar onde há diferenças, onde há uma situação, a gente fica se comparando e se competindo um com o outro. Na escola, na família, no casamento tem isso. O que vocês acham? Homem compete com mulher? Gente, eu sou assistente social, trabalho quase o tempo todo com mulher. Então quando a gente fala assim, nossa, o homem fala muito mal de mulher, fala. Eu não vou falar quem é mais, quem é menos. Só vou falar que mulher, quando se junta, também fala muito mal de homem. Quem é? Eu não tenho uma medida para falar quem é que fala mais mal. Mas o fato é que todo mundo gosta de falar que o problema do casamento é do outro. Só que ele esquece que o outro do outro é ele. E isso é muito complicado. Num prédio, a gente fala muito mal do vizinho de cima, que faz muito barulho pra gente. Mas a gente esquece que nós somos vizinhos de cima também de alguém. E essa pessoa que reclama do salto alto da vizinha de cima, que chega em casa e faz ploc, ploc, ploc na tua cabeça, dificilmente tem uma pantufa na porta de casa. Para quando chega já tirar o sapato, colocar o chinelinho e não fazer barulho por debaixo. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantas pessoas têm um chinelinho na porta de casa para trocar o sapato? Olha aí. Tá vendo? A gente anda descalço. Pois é. Pelo meu apanhado aqui deve dar uns 5%, fala a verdade. 5%, né? Talvez 6%, porque ela levantou a mão e não tinha visto ali. Gente, quem somos nós? Que padrão nós temos usado no nosso comportamento? No trânsito tem competição? O que vocês acham? Deus do céu. Entre irmãos não é verdade? E como tem? O irmão cria a teoria da metade maior. Vocês já ouviram falar de metade maior? Se tiver alguém que sabe de matemática aqui, vai saber que essa teoria é impossível. Se você reparte qualquer coisa entre duas metades, são duas partes iguais. Mas irmão cria a teoria da metade maior. Na hora do bife. Como pode existir metade maior? Não, um miojo Na minha família, o meu irmão gostava de manteiga e eu de maionese. E eu proibi ele de comer maionese. Ele só podia comer maionese. Mas imagina que coisa medíocre. Compete por tudo.
Tem um lado que é de brincadeira, que a gente brinca bastante, mas depois isso às vezes vai virando sério. Eu já vi irmãos que um deles falava assim: eu fui o primeiro dos irmãos a ter azulejo no banheiro até o teto. Uma pessoa que tem um orgulho desse, na hora de trazer o irmão para visitar no Natal, vai mostrar que parte da casa. Vai pôr a mão assim, ó. Nossa, você viu que banheiro como ficou bom? Vai ostentar, porque não basta você conquistar, você precisa ostentar, gozar as suas vitórias, esfregar na cara do outro. Não basta tirar nota, precisa falar: nossa, eu tirei 9,5, que pena, queria tirar 10. Todo mundo tirou 7, 6, você fica ostentando o seu 9,5. Tem a tática também das cozinheiras. A cozinheira pôs a comida na mesa e ninguém falou nada. Aí o que ela faz? Fala mal da própria comida. Ai, acho que não ficou bom. Acho que tá salgado, não tá? E olha pra cara da pessoa, se ela não falar nada, se falar que tá, acho que vai um gasto na testa. Nós somos competitivos e nessa competição a vida da gente fica mesquinha. Porque a competição, sabe o que é a competição? A competição é isolar apenas um aspecto da vida humana e reduzido nesse aspecto é que você vai dizer quem é melhor, quem é pior. Por exemplo, o homem e a mulher são iguais, certo? Põe os dois num ringue de MMA para ver quem ganha. Mas a vida é um MMA? Não. Você pode pegar só um aspecto e colocar para medir o outro? É isso que a educação faz, é isso que o teste de QI faz. Caiu um pouco em desuso, mas o teste de QI, ele apontava há um tempo atrás quem era a pessoa mais inteligente. Inteligência é uma coisa ampla, e ali a inteligência era medida por um conjunto de respostas que você podia dar. Quem é melhor em matemática é melhor que todo mundo? Quem é melhor no futebol é melhor que todo mundo? Pois foi baseado nessas teorias que pessoas de grande destaque no Brasil, como por exemplo Pelé e Silvio Santos, acharam que porque eles tinham um magnífico jogador de futebol e um super empresário, poderiam ser os melhores presidentes do Brasil. Será que está necessariamente ligado uma coisa a outra? Demorou muito para a ciência entender e para nós entendermos, e muitos de nós ainda não compreendemos, que nós temos muitos tipos de inteligência e que uma pessoa pode ser muito mais inteligente num lado, ele muito mais inteligente no outro, eu muito mais inteligente no outro, e nenhum de nós ser melhor do que o outro, porque cada um tem a sua habilidade. Então nós vamos construir um prédio aqui e a gente precisa de 22 homens para construir esse prédio. E a gente contrata 22 serventes de pedreiro para tirar do nada e construir um prédio. Dá certo? Não dá. O servente de pedreiro vai fazer um projeto arquitetônico? Vai fazer o projeto do engenheiro? Ah, então vamos contratar 22 engenheiros. Dá certo? 22 arquitetos? 22 azulejistas? Para que 22 azulejistas? 22 encanadores, 22 eletricistas? Precisa do quê? Precisa da diversidade. A diversidade é fantástica. Para aquelas mulheres que acham que mulher é o máximo da inteligência, fala assim: então faz filho. Faz. Para aqueles homens que se acham o rei da cocada preta, a maravilha do mundo, engravida. Tem uns homens que tentam, né? Mas não é só barriguinha mesmo. Deus colocou para nós, obrigou todos nós a cooperar.
E a gente fica retido na competição. A gente, ao invés de cooperar, a gente compete em tudo. Enquanto isso, a vida vai ficando pequena, porque a gente gasta brigando o que a gente precisava gastar cooperando. E Jesus, nessa passagem, simboliza isso, falando o quê? Tocamos música e vocês não dançaram. A vida, o futebol, o casamento, as religiões, a política, deveria ser a política deveria ser a arte de buscar o bem comum. Acabou a eleição? Bolsonaro é presidente de quem? De todo mundo. Desejar o mal para ele é mais ou menos assim: eu estou no meu carro é meu patrimônio. Dentro do carro está a minha família e eu perturbando o motorista. Fecha o olho dele, né? Adivinha quem é? Como assim? E eu criticando: tu não sabe dirigir porque tu é isso, não sabe aquilo. Imagina, se bater o carro, bate o carro de quem? Se machucar alguém, machuca quem? Ora, meu Deus, brigamos pelos pontos de vista até a eleição. Depois da eleição, meu amigo, não tem mais jeito. As religiões brigam pelo quê? Se o nosso grande inimigo existencial do ser humano é o materialismo. É isso que estão falando pra gente: você vale pelo que você tem. Compre. Se você não comprar, você está ultrapassado. Se você não tiver o último celular, você não vale nada. Uma pessoa que tem um carro, uma TV mais smart, mais atualizada, é melhor do que você. E isso vai fazendo com que a gente viva em que estado? Que sentimento? Gente, a frustração é programada na cabeça da gente. A publicidade, a função da publicidade é colocar frustração na cabeça de todos nós. É só você imaginar: se todo mundo ficar satisfeito com o seu padrão de consumo, o que acontece com a sociedade? Quebra. Eles precisam que você esteja frustrado. O que você acha disso? Eles precisam que a gente esteja frustrado. E se a gente acredita no materialismo, a gente vai viver frustrado. Porque se você juntar todo o teu dinheiro, ou fizer um crediário e conseguir comprar o melhor celular dessa semana, semana que vem você já está ultrapassado. E a tua frustração que você vai ter que pagar em 10 vezes. Gente, se uma semana você está ultrapassado, em 10 meses você está... E a gente tem fome de McDonald's, tem sede de Coca-Cola. Coca-Cola mata a sede? McDonald's é nutritivo? E a gente está programado para viver do jeitinho que eles querem que a gente viva. Consumindo, comprando. Nós estamos programados para frustrar, para não competir uns com os outros, para atacar uns aos outros. E não é só na Black Friday, que simplesmente não existia no Brasil e foi implantada também. E nós, todo mundo, agora nós temos síndrome de necessidade de Black Friday. Ai, tá chegando. Já no estacionamento já é uma guerra pela vaga. Nós precisamos rir da gente mesmo. É bom a gente rir, porque a gente não está rindo dos outros. Você pensa que você está rindo dos outros, mas nós estamos aqui para rir da gente mesmo. Mas tem um outro problema que está na base disso tudo, que é: nós choramos, nós sofremos e vocês não choraram conosco. O que é isso? O que é outro grande problema das relações humanas, além da competição? Cada um no seu quadrado. Tem alguém sofrendo perto de você? Todo mundo tem problema. Ema, cada um com seus problemas. E o danado que tem um problema já tem dois.
o problema e o problema, que já é um outro problema. Nós passamos indiferentes pelo problema dos outros, achando que cada um resolva por si. Isso é muito ruim, muito ruim. E tem a ver com o primeiro problema da competição também. A gente fica indiferente ao problema do outro. Mas e o remédio para isso? E qual a vantagem de agir diferente? O que é agir diferente se há tanto tempo a gente tem vivido desse jeito e continuamos afundados, continuamos doentes? Qual é o padrão que vai nos libertar? Qual é o padrão? Qual é a prática diferente? Qual é a sociedade diferente que a gente pode fazer? Por exemplo, na política, o pessoal de direita defende a meritocracia. O que é meritocracia? Que cada um ganhe riquezas de acordo com o seu trabalho. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem tem mais capacidade, ganha mais. Quem tem menos, ganha menos. O que vocês acham disso? Está certo ou errado? Errado. Tem lógica, não tem? Muito bem. Mas o pessoal da esquerda fala que não, fala que tem que ser tudo igual. Todo mundo é igual, todo mundo deve ter a mesma base, a mesma ajuda do governo. Tá certo ou tá errado? Difícil, né? Quando o André Luiz fala pra gente da cidade de Nosso Lar, uma das grandes surpresas que tem em Nosso Lar é que lá tem dinheiro. Você está lendo o livro e fala, como assim? As pessoas ganham lá bônus hora. Bônus hora, você vai acumulando bônus hora e você pode fazer, geralmente o que o espírito mais quer quando está no mundo espiritual, é viajar para ver os seus amores, para ver o seu filho, para ver sua mãe. Ele quer viajar. A gente não, né? Mas eles querem. E para viajar precisa de dinheiro. Bônus hora, você precisa acumular tanto bônus hora para conseguir fazer isso lá. E o mundo espiritual faz assim porque não é bom nem para a tua família, nem para você mesmo, que você logo depois que morrer volte para a tua casa, porque você não vai estar equilibrado, vai fazer mal para todo mundo, você vai virar alma penada, você vai prejudicar as pessoas. Aliás, a grande vingança de quem não acredita em espírito é voltar como espírito, né? E ver os amigos tudo correndo dele. Como assim? Está correndo de quem? Você olha para trás e quer correr também. Não, está correndo de você. Está correndo de você. Mas esse negócio de espírito não existe. Nas sessões de desobsessão tem um monte de espírito que vem incorporado no médico e fala que não acredita na vida após a morte. Você acredita nisso? Não é verdade? Só vivendo isso. Seja trabalhador da casa, se quiser, se você tiver mediunidade, desenvolva a sua mediunidade e você vai viver isso que eu estou fazendo, você vai lembrar. Mas nos livros você vai ver isso também. É muito curioso. Nós viemos para a Terra com um sentido. Existe, assim como existe um conceito de saúde, existe um conceito de cura. Assim como existe uma doença que gera todos os problemas, e a doença que gera todos os nossos problemas, revelado pelos Espíritos, é o egoísmo, é o orgulho, porque atrás de toda essa competição, de toda essa agressão que nós temos, é sempre o orgulho, porque a violência é eu tentar impor o meu ponto de vista ao outro. É isso, basicamente é isso. O meu interesse é o que vale, o meu ponto de vista é o que vale. Isso é a base de toda a violência. Mas há uma solução para todos os males, um remédio para todos os males, que a alquimia, lá na antiguidade, perseguia a panaceia. Panaceia é um remédio universal para todos os males. Qual é esse remédio, Maurício? Se o orgulho é a base de todas as doenças, e isso você precisa pesquisar muito, você estudar muito para perceber isso que eu estou falando. Eu só proponho para você, não quero que ninguém aceite essa ideia.
mas estude na vida, estude na política, estude no esporte, estude em todo lugar, estude na sua família, no seu casamento e em você. Por trás de todas as desarmonias está o orgulho. Atrás de uma pessoa que não consegue perdoar está o orgulho. Atrás de uma pessoa que não consegue reconhecer os seus próprios erros, aquela pessoa que não erra nunca, está o quê? É o orgulho, gente. O orgulho, o orgulho, o orgulho. E qual é a solução? Qual é o remédio? Se a gente fechar e só conseguir enxergar a nós, o nosso interesse, se a gente até quando reza, a gente reza por quem? Por mim, em primeiro lugar. Tem gente que em primeiro lugar reza por si, em segundo também, em terceiro também. Mas tem gente que é mais generosa. Reza por si, pelos seus parentes, pelos seus colegas, pelos seus conhecidos. Está rezando por quem? Por si. Quer dizer, a humanidade tem 7 bilhões de almas e você reza, é o que eu chamo de amor de cerquinha. Você ama? Amo. Tem milhões de doentes no mundo, você reza por quais? Tem milhões de desempregados, você reza por quem? Pelo seu. Ah, mas e o resto? O resto é isso mesmo que você imaginou. O ambiente não permite usar essas palavras feias. Por quem Jesus veio? Por quem Jesus ensinou? Que amor é esse de Jesus? Qual é então o remédio que cura todos os males? Está lá no Evangelho. O amor cobre a multidão dos pecados. Por quê? Porque assim como a doença é a cerquinha, que você chama de amor, mas que não é amor, é egoísmo, é orgulho, derrubar cerquinhas, começar a olhar o ponto de vista do outro, começar a descobrir que existe uma outra maneira de ver o mundo, é crescer, é expandir, é ampliar no coração e na consciência. E isso é se curar, porque o amor de Jesus, que é amor por todos nós, os espíritas, quem é esse nós? Pai nosso que está no céu. Pai de quem? Dos santistas? Direita, de esquerda, dos brancos, dos negros, dos japoneses? De quem? Deus é pai de quem? De todos. E Deus é o quê? Pelo Evangelho, Deus é amor. Mas como eu vou sair da cerquinha? Como eu vou sair do egoísmo? Como eu vou sair da pequenez, da estreiteza de mentalidade e de coração que nós temos, que nos caracteriza? Essa é a nossa questão. E Jesus nos deu um remédio. Porque o amor puro, ele é a limpeza de todas as nossas doenças. Mas para chegar no amor puro, como é que eu faço? Não adianta falar só isso. O amor puro, tá bom. Quem vai alcançar Jesus até o final dessa vida, levanta a mão. Que bom que não tem louco. Que bom. O caminho para você ir saindo do seu castelo de ego, do só interessa o meu ponto de vista, do se a farinha é pouca, se a farinha é mais ou menos, se a farinha é muita, meu pirão primeiro, o que interessa é o meu ponto de vista, que é esse é o nosso ponto de vista. A nossa oração de verdade, não o que a gente fala pela boca, mas a nossa oração de verdade é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A gente quer o nosso. Para você sair disso, os seus exercícios de amor precisam conter a empatia. A fórmula do amor que vai nos curando, que vai nos curar gradativamente, exige a empatia. Para você dar um bom presente de aniversário, o que é necessário?
Você olha, vai no comércio, vê um presente chamativo que está em liquidação e compra esse. Não é assim que a gente compra? Isso é um bom presente? Não. Quem nunca recebeu isso? Minha amiga, achei o presente que é a sua cara. Você fica até com medo. Você abre assim. Aí é um skate. Arrumei um skate bacana para dar para ela. Aí ela vai no comércio, vai ver 3 por 90. Daí ela percebeu o que era a sua cara. Era a cara dela? A pessoa comprou porque era a cara dela? Não. Para comprar um bom presente, o que é necessário? É necessário se colocar no lugar do outro. É necessário pensar o que aquela pessoa vê como importante na vida dela. Olhar o estilo dela. Tem roupa, né? Tem pessoa que não olha a roupa, não olha o estilo. A pessoa não gosta de saia, nunca anda de saia, você dá um vestidão pra ela. Você crente ainda. A pessoa não olha, a pessoa não nota, não presta atenção no outro. Pais, tem pais que criam filhos que não prestam atenção no filho. Ele quer que o filho seja parecido com ele. Desde a maternidade particular, quando você tem na particular, você vê aquele monte de porta, tudo com time de futebol, com a camisa de time de futebol. Os pais são muito democráticos, eles permitem que os filhos gostem de qualquer time, desde que seja. Às vezes isso vai para a profissão, às vezes isso vai para as amizades. O filho bom é aquele que faz o que o pai quer, vai ser espelho do que o pai quer. Esse pai ama o filho? Não. Ele diz que ama, mas na verdade ele está querendo que o filho seja ele. Ou seja, ele ama ele mesmo. É claro. Então, a capacidade de se colocar no lugar do outro determina, é condição para a gente sair da cerquinha. Não parece lógico isso? Se eu vejo o mundo só do meu ponto de vista e eu preciso amar o outro, a ponte, o caminho para fazer isso é um exercício diário. Quem cuida de planta não pode falar assim, tem vários tipos de planta em casa. E aí pega o mesmo copinho, da mesma quantidade, e põe em todas as plantas. Aí tem um vasão desse tamanho e põe um copinho de água. As plantas. Aí tem uma. Aquela que pega pouca água, tem plantas que você precisa praticamente regar com conta-gotas. Aí você vai e põe o mesmo copinho, mata de água. Por quê? Porque a pessoa não percebe a planta que está dentro. Não percebe, não presta atenção. Então, tudo é colocado na nossa vida, e isso é maravilhoso a gente perceber, como exercício de amor. Mas amor é uma palavra desgastada hoje. A gente fala, a própria música da Marisa Monte fala assim, o que a gente não faz por amor? Até o espancador, o agressor doméstico fala que bate na mulher por amor. A gente acha isso um absurdo, não é? Mas quando a gente fala de bater nos filhos, a gente fala assim, essa criançada... Ah, mas eu bato neles por amor, para eles ficarem ajeitadinhos. Tem gente que se mata em nome de Deus, e Deus a gente já viu, é amor. Então a gente, a título de amor, faz de tudo. A condição para amor, não sou eu que estou falando, a condição para o caminho fundamental do amor é faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Você vai falar com um psicólogo, ele vai usar um termo diferente, porque isso na religião chama-se compaixão. Compaixão é sentir junto. Sentir junto, partilhar o sentimento, sentir junto com a outra pessoa. É isso que Jesus colocou como caminho do amor. Você vai num psicólogo, ele vai falar que o fundamental para você crescer espiritualmente é a empatia.
Empatia é colocar-se no lugar do outro. Alteridade, tem um monte de nome diferente. Solidariedade, fraternidade, é tudo, todas as grandes ideias, todas as pontes generosas para você crescer, passam pela ideia da empatia, da compaixão. Você precisa sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. Como disse Jesus, quando alguém chorar, você precisa se condoer, você precisa estar junto, você precisa partilhar aquele ponto de vista. E por que precisa? Porque tem que. Não aceito isso. Nós estamos numa idade, a idade do aprendizado, nós estamos numa religião que é a fé raciocinada, que não aceita mandamentos e tem que acabou. Por que nós temos que ser caridosos? Por que a caridade é a condição fundamental do nosso crescimento? Por que só a caridade é o caminho para a nossa salvação? É assim, gente. Há milhares, milhões de pontos de vista na Terra. Vamos tentar analisar aqui. Quantas seitas católicas existem no mundo? Tem uma ordem religiosa para cada santo. Mas não é uma ordem só. Só dos franciscanos tem umas 4 ou 5. Mas dentro da ordem dos franciscanos vai ter as correntes, que vai ter um pessoal mais de um jeito, um pessoal do outro. Então só dos franciscanos você vai ter uns 20. Quantos santos tem? Quantas ordens você vai ter só no catolicismo? E se você for para o protestantismo? Você não sabe nem dizer quais são as denominações. Acho que nenhum pastor sabe dizer o número das denominações. No espiritismo não. O espiritismo tem várias federativas que pretendem juntar todas as casas espíritas. Espera aí, se é para juntar, por que tem várias? Tem a Aliança, tem a USE. Por que tem várias? Se é para juntar? Porque o ser humano faz de tudo trincheira de competição. E no espiritismo tem isso? No catolicismo tem? Em todo lugar, infelizmente. Então, se esse é o nosso mal, se essa é a nossa doença, se isso é que aprofunda o nosso problema, o egoísmo, o orgulho, a cada vez que você fizer um movimento, um exercício de amor, você vai crescer. Mas o que é exercício de amor? A gente não pode aceitar amoreco, amorzinho, amor de cerquinha. Amor de cerquinha não ama. É só um nome bonito para uma coisa feia. O amor de verdade exige que você saia de si e se coloque no lugar do outro. E qual é o ganho? O que eu ganho com isso? Se nós erramos muito como homens, é possível que a vida te mande reencarnar como mulher. Se você errou muito como rico, é possível que você seja levado a reencarnar como pobre. É punição de Deus? Não. Se você erra muito como brasileiro, é possível que você venha argentino. Se você, como santista, fez mal a muita, você pode botar corintiano. Se você veio como branco, você pode vir como negro. E se você é atento para as questões da África, você vai saber que dentro da África há etnias de negros que estão há muito tempo se matando entre si. Como assim? Como assim? Quantas são as divisões humanas? Quantas? Se para cada uma das divisões humanas, para você poder se colocar no ponto de vista do outro, você precisar de uma reencarnação diferente, quantas vidas você vai precisar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantas vidas nós vamos precisar? Acertando sempre, tem isso. Tem isso. Acertando sempre para conseguir evoluir espiritualmente. Porque daí você vem como... Tem negro que é racista, que fala mal de negro. Porque essa negraiada. Tem mulher que é contra a mulher. Tem mulher que é contra a mulher.
Então não adianta só você vir nos diferentes pontos de vista, você precisa vir e acertar. Quando que a gente vai sair disso? Nunca. Nunca. Mas não tem um plano facilitado 10 vezes no cartão? Tem. Tem. Numa vida, você pode fazer o efeito de 500 vidas, de 600 vidas. Como é que faz isso? Colando. Colar não é feio? Na escola de Deus, não. Na escola de Deus, a coisa mais bonita que tem é colar. Você vê uma pessoa em dificuldade, só que a cola de Deus é um pouco diferente. Você vê uma pessoa em dificuldade, você ouve essa outra pessoa e você, ao invés de trazer de cá para lá, você leva daqui para lá. Você pega a lição que aquela pessoa está tendo e vive aquela lição um pouco com ela, e só quando você tem compaixão, alteridade e empatia que você consegue realmente ajudar alguém. Se você tem alguém que está na Cracolândia, se você não fizer esse exercício, se eu tivesse lá o que eu gostaria que fizesse comigo, você não vai dar certo. Você vai chegar na Cracolândia e vai falar assim: o Ministério da Saúde é divertido, claro que faz mal à saúde. Que grande coisa vai ser isso? Nenhuma. Você precisa se colocar no lugar do outro. Esse é o exercício da vida. O pobre só vai conseguir bem aproveitar a vivência do pobre se ele, nas suas relações com seu chefe, também se colocar no lado do rico. E o negro com o branco, e o brasileiro com o argentino, e o santista com o corintiano, e o homem com a mulher, e o espírita com o católico, com o evangélico. Nós precisamos aprender isso, porque cada vez que você, de verdade, se colocar no lugar do outro e fizer a autêntica caridade, você cresce no teu ponto de vista. Pensa comigo. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a vida não é simples, a vida é complicada, a vida é como se fosse um objeto com várias características, que você não consegue saber o que é aquele objeto olhando só. Vamos supor, se nós estivéssemos aqui, fizéssemos uma grande volta, nós todos fizéssemos um grande círculo, e no meio desse círculo fosse colocado uma casa de papelão, com as faces externas, com as cores da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e branco. E aí, em busca da verdade, alguém perguntasse pra gente: de que cor é a casa? O pessoal daqui ia falar assim: pergunta besta, é verde. O pessoal de lá ia cair na gargalhada. O pessoal daqui é doido, verde. Tá na cara que é amarelo, eles são doidos. Aí o pessoal dali ia rir de nós dois. Imagina, verde e amarelo. Todo mundo vê que a parede é azul. E quando saísse isso, o pessoal daqui ia gargalhar de todo mundo. Porque é claro que a parede, que a casa é branca. Quem está certo? Quem está certo? Quem está com a verdade? Com a verdade estará aquele que, ao invés de se mostrar orgulhoso para falar que os outros são ignorantes e que só ele tem a verdade, todo mundo é ignorante, só nós aqui somos bons. Ao invés de fazer isso, ele fala assim: amarelo? Peraí. E aí dá uma passeadinha, vem até aqui e olha a casa do ponto de vista deles. Aí ele vai perceber: a casa, além de verde, é amarela. Ele conquistou a verdade? Quando vem o pessoal e fala de azul, a mesma coisa. Se nós formos orgulhosos, a gente abre guerra, humilha. Se a gente for humilde e falar assim: como assim? E se colocar no lugar do outro, a gente vai descobrir mais próximo da verdade. A casa é verde, amarela e azul. E ali a gente vai estar mais forte, mais sábio, mais inteligente, mais capaz. Mas só vai estar capaz mesmo se colocar no lugar do quarto grupo e perceber que a casa é verde, amarela
azul e branca. O mundo é como os ricos pensam que é? O mundo é como as mulheres pensam que é? Agora teve menos não. O mundo é como os brasileiros pensam que é? Ou é como os japoneses pensam que é? Quantos pontos de vista nós vamos precisar vir para poder entender a realidade, a verdade que nos libertará? Quantos? Muitos, porque aqui foi só uma comparação. A realidade não tem só 4 cores, tem muitos milhares de cores. Mas se eu, para ajudar alguém, se eu me dispuser a ajudar as pessoas, e a cada pessoa que eu for ajudar, eu me colocar no lugar dela, eu buscar o ponto de vista dela, eu vou crescer. Então a tua sobrinha, teu sobrinho entrou nas drogas. Você já tinha umas diferenças com teu irmão. Na hora que você soube disso, o que você fez? Tá vendo? Não soube criar. Eu já falava para você, se dava muita folga pro menino. Ó, mimou, agora olha o que deu. Tá vendo? Dane-se, cada um no seu quadrado. Ainda usa a religião, fala assim, plantou, vai ter que colher. Passa um tempo, o teu filho começa a dar sinais de drogas. E está usando drogas. Se você lá atrás, ao invés da tua arrogância, se tivesse falado, vamos junto, vamos descobrir clínica, tratamento, vamos correr atrás, vamos ajudar, vamos pesquisar onde está esse moleque, vamos correr mesmo atrás, porque às vezes tem que perseguir o moleque para poder falar. Vai numa Cracolândia, vai na outra. Se você tivesse feito isso, quando surgisse para você o problema, você ia estar descolado, você ia estar capacitado. Isso é só um exemplozinho de nada. Porque quando você se coloca no lugar do outro, essa é a grande sacada de Deus. Colocar-se no lugar do outro faz você viver várias vidas em uma só. É essa promoção, gente. É uma promoção imperdível. Você colocando-se no lugar do outro, você vai ser capaz de viver várias vidas em uma só. E agora eu convido vocês a imaginar Chico Xavier. Toda quarta-feira, 5 quadros de gente. Vinha lá, falava umas coisinhas, ele ouvia e acolhia e ajudava as pessoas. Imagina a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Aquele monte de miseráveis. E ela andando um por um, acolhendo, dando colo, dando um beijo nos leprosos. Imagina o que foi a vida dessas pessoas. A gente acha que caridade é coisa dos santos. Caridade é coisa de gente inteligente. A pessoa precisa ser inteligente para fazer caridade, porque ela vai descobrir que a caridade é a ponte, é o plano facilitado que Deus colocou na tua vida. Que se você não aprender pelo amor, só vai sobrar a dor. Alguém está querendo mais dor aqui? Levanta a mão. Deus ofereceu uma proposta para a gente. Essa ONG aqui, para onde vai o rendimento total dos nossos livros, Fraternidade Sem Fronteiras, ela fala muito disso que nós estamos falando. Brasileiros que fundaram mais de 30 centros de acolhimento aos órfãos da AIDS na África e hoje atendem mais de 5.000 pessoas em Moçambique e Angola. 5.000 crianças em Moçambique e Angola. Crianças que às vezes com 6 anos de idade nunca tomaram um banho. Só tiveram uma camisa na vida delas. Para dar a outra, eles precisam tesourar, cortar a camisa, porque ela não sai mais do corpo. Idosos que dormem debaixo de uma árvore tendo casa. Você consegue entender isso? Tem a casa do idoso, uma árvore na frente, e ele mora numa esteirinha debaixo da árvore. Você consegue entender isso? Perguntaram para ele, por que o senhor tendo casa dorme debaixo da árvore? Porque de vez em quando cai uma fruta. De vez em quando cai uma fruta. A fraternidade sem fronteiras. E a fraternidade é uma maneira limpa, a caridade é uma maneira maravilhosa da gente crescer e limpar o nosso passado e abrir o nosso futuro. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que um dos maiores pesos, um dos maiores karmas coletivos, se você preferir essa palavra, que é mais popular,
é a escravidão. A escravidão é um peso sobre todos os brasileiros. E como limpa isso? Juntando médico, juntando enfermeiro, juntando dentista, abrindo 30 centros de acolhimento na África e ajudando os miseráveis lá, que são muito mais miseráveis que os nossos. E assim o nosso karma coletivo vai sendo trabalhado dessa forma. Está sendo trabalhado pelo amor. É só assim? É só esse tipo? É só lá que dá para ser caridoso? Gente, todo dia, em qualquer lugar, eu já dei exemplo aqui, cuidando de planta, cuidando de bicho, amando de verdade os seus filhos como ele é e não como você queria que ele fosse, amando a sua esposa, o seu marido como ele é, não como você queria impingir que ele fosse. Esse é o caminho da compaixão, da caridade, da empatia que Jesus prometeu, que Jesus propõe há muito tempo. E a gente não se diz cristão? Vocês aí, vocês se dizem cristão? Tanto quanto eu, não é verdade? Mas a gente é seguidor que não segue. Negócio de seguidor que segue é muito trabalhoso, sabe? Melhor assim, você põe uma correntinha, você tatua Jesus nas costas, você tem uma Bíblia dourada no canto da sala. Mas esse negócio de fazer o que Jesus fez, largar mãe, largar irmão, largar honra, largar tudo que podia e dar sua própria vida em prol da humanidade toda, isso é muito difícil, eu concordo com você, é muito difícil, não dá para nós, não dá para nós, mas dá para nós. Aquilo que foi colocado todos os dias como pequenas tarefas, como a sua planta, o seu cachorro, o seu filho, o seu colega e as pessoas que você cruzar entre a sua casa e o trabalho, tudo que a vida colocar no seu encalço, no seu dia a dia, na sua trajetória, é seu. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo que acontece no decorrer de um dia foi preparado para você sair do seu ego, sair do seu fechamento e se abrir para a compaixão e para a caridade. Se você acreditar nisso, se isso cair, essa ficha em você, você amanhã vai ter um dia igual e completamente diferente. Amanhã você vai ter um dia como todos os dias. Você vai acordar, vai fazer aquela mesma coisa. Vai encontrar as mesmas pessoas, não vai dar bom dia para ninguém. Se você for do tipo que dá bom dia para as pessoas, não vai desejar bom dia, não vai desejar assim, que você aproveite tudo de bom que o dia está te reservando hoje. Quem faz isso? Desejando do fundo do coração, fazendo oração por todo mundo e não pelos seus, não desejando bem exclusivo, amor de cerquinha, mas ampliar cada vez mais. Jesus nos propõe isso há 2000 anos. E nós estamos em plena transição planetária, a separação do joio e do trigo. E Ele vai olhar a gente por sermos aqueles que dermos ou não dermos assistência aos pequeninos do mundo. Porque disse Jesus: eu tive sede, e vocês que estão salvos me deram de beber. Eu tive fome, e vocês que estão salvos porque me deram de comer. Porque eu estive no hospital, eu estive preso, e vocês me foram visitar. E vocês vão para um outro mundo, vão começar de novo, não estão perdidos. Vocês vão para um outro mundo, começar tudo de novo, porque eu tive fome, tive sede, e tive hospitalizado e tive preso, e vocês não tiveram nada por mim. E conta Jesus nessa passagem que todo mundo parou e perguntou: mas quando foi que isso aconteceu? Nem vocês lembravam de ter me ajudado Jesus, nem vocês lembravam de não ter ajudado Jesus. E ele falou: a cada vez que cada um de vocês ajudou ou não ajudou um dos pequeninos do mundo, foi a mim que você estava ajudando ou deixando de ajudar. E esse é o critério da seleção. Está claro como o dia. Ninguém pode mais alegar ignorância. Que a gente consiga se encontrar na terra regenerada, não propriamente por ter superado os nossos amigos que não passaram de ano, mas por termos superado nós mesmos, o nosso próprio egoísmo, e conseguir aprender um pouquinho que fosse sobre a solidariedade, a fraternidade, sobre a caridade.
Muito boa noite para todos.